Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 17/7/2026. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, por essa permissão de conversar com vocês, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E quem vem assistindo ou pensando no Nova Friburgo nas últimas semanas, sabe que vem realizando as tradicionais entrevistas com os chamados por mim de pré-candidato da terra, que buscarão uma vaga para disputar as próximas eleições, seja para deputado estadual, seja para deputado federal. Já passaram pelo programa os pré-candidatos Zé Alexandre, Zezinho do Caminhão, Marcos Marinho e Sérgio Lobac, que buscarão uma vaga para concorrer ao cargo de deputado estadual, e Maara Felício e Dr. Luiz Fernando, que buscarão uma vaga para concorrer ao cargo de deputado federal. Esta noite estou recebendo um pré-candidato que postulará junto ao seu partido uma vaga para concorrer a deputado federal. Dito isto, este é o tema do programa desta noite. As entrevistas com os pré-candidatos da terra a deputado continuam no Pensando Nova Friburgo. Por sinal, essa já é uma das últimas, porque em função da legislação eleitoral, já eu não poderei mais apresentar. E também, em Nova Friburgo também não tem tantos nomes assim, pelo menos aqueles que eu sei que são pré-candidatos, já vieram ao programa e ainda virão nessa semana e na próxima. Bem, quem está dando prosseguimento a essa série é Marcelo Verli de Lemos, o Marcelo Verli, pré-candidato a deputado federal, a quem eu agradeço mais uma vez a presença dele no programa, já que ele é um dos que mais participaram do Pensando ao longo dos seus mais de 24 anos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Modesto. Agradecer demais pelo convite e me sinto muito honrado de estar aqui novamente no Pensando Nova Friburgo, programa que inaugurou uma era de reflexões importantes para a nossa cidade, para a nossa região. Me sinto muito honrado de ser um dos campeões em termos aí de convites formulados por você e inicio aqui fazendo um agradecimento. No último dia 6 de julho nós completamos 20 anos que eu estive em Brasília entregando o manifesto do Movimento Estudar Aqui é Federal com quase 30 mil assinaturas, o que permitiu a vinda para Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense e do Cefet nos anos seguintes, 2007 e 2008, e muitos veículos de comunicação, muitos profissionais da comunicação auxiliaram para que a gente pudesse alcançar muitas pessoas com esse manifesto, mas eu não posso deixar de reconhecer você, a TV Zoom, como os principais atores que contribuíram para que a gente desse ampla visibilidade àquele movimento, culminando com essa entrega de um abaixo-assinado, que na época não era digital, né? Era um catatal de informação. Muito papel. Muito papel e culminou então com essa conquista para Nova Friburgo, fortalecendo a nossa cidade, a nossa região como polo universitário. Fica aqui meu agradecimento em nome dos quase 30 mil que assinaram aquele manifesto e os milhares e milhares de alunos e alunas que têm sido beneficiados com os cursos tanto da UF quanto do Cefet, que se juntaram ao CEDERJ e ao ERJ, instituições que a gente também contribuiu muito para a vinda para a cidade. É muito bom a gente ter visto quando a gente vê resultado, né? Isso. Foi muito bom mesmo. Acho que essa é a palavra-chave, resultado. Você está acompanhado? Do André Furtado, um amigo que veio do Rio de Janeiro, profissional com vasta experiência, está nos acompanhando aqui. Ele que é multitarefa, convidei para ele nos auxiliar no Road Creativity Day de 2025. Ele imaginou que fosse fazer uma ou duas funções, acabou fazendo centenas de funções e se integrou muito bem aí à cidade. Ele e a esposa Daniela, a quem eu mando um abraço, uma pessoa também muito querida, muito especial. Você não conhecia Friburgo? Ainda não. Ainda não. E você morava no Rio aonde? Desculpa perguntar. Morava no Flamengo, morei no Recreio de Goiânia. Tudo lugar quente, né? E esse frio aqui? Tá terrível. Mas se apaixonou pela cidade como praticamente todas as pessoas de fora. Friburgo tem seus encantos, né? Eu morei no Rio muitos anos, gosto do Rio, acho o Rio uma cidade muito especial. Hoje tem problemas sérios a se resolver, né? E uma das coisas que eu gostava muito lá era o calor de lá. Aí você fala, o que você está fazendo em Friburgo? É a vida, né? Eu nasci aqui perto de Friburgo, estou aqui desde 2 meses e continuo aí. Eu morei 12 anos no Rio, gostei daquele período. Mas o frio o corpo se adapta, né? Não tem jeito, não tem outro jeito. Isso aí, você não está vendo lá o pessoal que mora lá no Alasca? Tem que se virar, né?
Pois é. E tem muita gente que gosta, né? E a temperatura dos últimos dias está próxima do Alasca aqui em Friburgo. Nós estamos brincando de Alasca aqui. Marcelo, você é uma pessoa extremamente conhecida, né, na cidade, não só pela sua participação no meio político, mas você também participa em muitas áreas de interesse, inclusive você acabou de citar aí na área acadêmica. Enfim, não deveria ser necessário eu te fazer esse pedido, mas a gente reconhece que como o André veio há 2 anos para cá, tem muita gente que está vindo para Friburgo, é impressionante. Verdade. Às vezes até a explicação por que o número subiu em 20 anos, né, acima do esperado pelo IBGE, é que muita gente, eu sei que pessoas que eu lido com pessoas, inclusive da entidade que eu faço parte, que se aposentam ou procuram um negócio que pode permitir trabalhar em Friburgo e vem para cá pelo nosso clima, pelas nossas belezas naturais, pela, digamos, a cidade ainda ser bem segura, né? E tem, digamos, uma estrutura de cidade grande, tem muita coisa aqui, né? E também tem a turma nova que está chegando, que hoje tem muito acesso pelas redes sociais. E então, acredito que, entre tantos, é bom relembrar quem é Marcelo Verli, não só na área política e na administração pública, mas também na área de interesse cultural, acadêmico. Enfim, fale de Marcelo Verli antes de mais nada. Falar da gente é sempre mais complexo, né, Modesto? Sempre, mas esse é o barato. Eu tenho uma satisfação, uma honra muito grande de ser filho de Manuel Pereira de Lemos, Filhinho Lemos. Filhinho Lemos. Uma pessoa que, inclusive, né, teve a oportunidade de ser seu amigo durante muitas décadas. Dona Carmelita Verli, uma pessoa também muito trabalhadora. Meu pai foi pintor de letreiros durante décadas. Quando não havia esse mundo digital, ele colocava os endereços, né, os nomes das instituições, das empresas, enfim. Eu lembro o papai pintando a faixa, por exemplo, da FAO, né, dos ônibus, à época. E minha mãe trabalhou durante muitos anos como merendeira de escola pública. Eu estudei praticamente a minha vida inteira em escola pública, comecei no Galdino do Vale Filho, depois fui para o João Bazé, 1 ano somente num colégio particular, que foi o Colégio Cefel, e a partir do ano seguinte eu fui para o Jamil Eljaik, onde fiquei da 5ª série até terminar o ensino médio. Fiz técnico em contabilidade, porque a expectativa era terminar o ensino médio e procurar já de imediato uma atuação profissional. Faculdade, universidade, ensino superior não eram termos que faziam parte do cotidiano da minha família, não era nenhuma aspiração, né? Minha mãe, sempre buscando oportunidades, informações, ela consegue identificar uma oportunidade a partir de uma matrícula na Cândido Mendes e consegue também o crédito educativo do governo federal. Hoje seria um FIES, um ProUni, e aos 17 anos eu ingresso na Cândido Mendes, onde faço administração de 88 até 92. E a experiência que eu vivi na universidade, ela abriu meus horizontes de uma forma muito significativa. Foi muito forte aquela experiência, tanto conviver com pessoas diferentes, pessoas mais jovens, pessoas mais experientes, quanto também o exercício da função de liderança acadêmica. Eu presidi, no último ano da faculdade, o diretório acadêmico, fizemos avaliação dos professores, dos serviços, realizamos eventos, levei um grupo de Nova Friburgo em parceria com o diretório acadêmico da Cândido no Rio, a Goiânia, para participar do Encontro Nacional de Estudantes de Administração. Então, aquele menino do bairro Ipu, que não tinha tantas perspectivas, né, que teve limitações. Eu costumo dizer, Modesto, embora as pessoas de repente hoje não consigam nem ter essa noção, mas a primeira vez que eu comi presunto na minha vida foi com quase 10 anos de idade. Eu não conhecia presunto, conhecia mortadela, ovo, enfim. Nunca passei fome, meu pai muito trabalhador, muito dedicado, mas também nunca tive nenhuma facilidade. E a educação se transformou na minha mola propulsora. Foi através da educação, principalmente a educação pública, gratuita, de qualidade, que me permitiu vislumbrar possibilidades. E aquilo que eu vivenciei virou uma missão de vida, né? Porque também muito novo, com 19 anos eu faço o concurso para o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, eram cerca de 300 candidatos, eu fico entre os 5 primeiros colocados, e em 91 eu ingresso no Instituto Politécnico como assistente de administração.
Há uma mudança de governo naquele momento, sai o Moreira Franco, que idealizou o Instituto, que funcionou durante muitos anos lá no antigo colégio da Fundação Getúlio Vargas, no Parque da Cascata, e entra o Brizola, que tinha uma outra visão, uma outra concepção, e a gente precisa fazer um movimento político. E aí eu já começo também a ter uma atuação. Eu não me canso de agradecer, e acho que todos aqueles que tiveram oportunidade de estudar na UERJ, em Nova Friburgo, seja na graduação, seja na pós-graduação, precisam também agradecer ao Carlos Guimarães, que foi o deputado estadual à época, que viabilizou o projeto de lei que, a partir de muita mobilização, abaixo-assinado, muita articulação, permitiu que Nova Friburgo passasse a contar com a unidade da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1993. Só que os professores e pesquisadores da época ainda tinham um perfil muito voltado somente para pesquisa. Então eu tive que fazer mais um movimento, na época junto com o Silvio Montenegro, que era um profissional daqui, que era do Rio e veio para Nova Friburgo. A gente organizou movimentos, abaixo-assinado, em prol de uma graduação para Nova Friburgo. Porque a grande perspectiva de você ter a UERJ na cidade era você ter também cursos superiores, cursos de graduação. A gente sabe que a pesquisa é importante, a gente sabe que a pós-graduação é importante, as atividades de extensão são importantes, mas a verdadeira transformação acontece através de uma formação superior. Você mesmo é engenheiro mecânico formado pela UEG, que é a antecessora da UERJ, né? A precursora da UERJ. Então a gente consegue sensibilizar as lideranças. Eu me lembro como se fosse hoje, o subreitor de graduação à época, filho do Dr. Mário Dutra, que foi médico durante muitos anos aqui em Friburgo, o filho dele, Ricardo Vieira Alves, era o subreitor de graduação e sinalizou que havia necessidade de que a universidade se organizasse para trazer cursos de graduação. E aí o professor Antônio José da Silva Neto, que a gente falou um pouquinho antes do início aqui do programa, um profissional de altíssimo gabarito que vem para Nova Friburgo em 97, e o professor Francisco Duarte Moura Neto, que nos deixou precocemente, uma pessoa também que construiu um legado importante na cidade, a partir de uma definição do professor Joaquim Teixeira de Assis, que assumiu a direção do Instituto, eles criam a graduação em Engenharia Mecânica, que começa em 1999. Você vê como que o tempo na administração pública, na universidade pública, é demorado, né? Você tem a criação do Instituto em 89, o concurso em 90, a entrada dos concursados em 91, a UERJ assume em 93, a primeira graduação acontece em 1999. De lá para cá, centenas de estudantes de engenharia se formaram, se graduaram como engenheiros mecânicos, trabalham na região, no estado, no país e no mundo. Além da engenharia mecânica, vem também a engenharia da computação, e aí eu já estava atuando politicamente, inclusive como vereador na cidade, tive 3 mandatos consecutivos, de 2005 a 2016, em articulação com os então deputados estaduais, o Onei Botelho e Rogério Cabral. Nós vamos à reitoria da UERJ, juntamente com o professor Juarez Muilaer, que também nos deixou muito precocemente, e conseguimos trazer para Nova Friburgo a engenharia de computação. Então a UERJ Nova Friburgo tem engenharia mecânica, engenharia de computação, mestrado, doutorado em modelagem computacional e mestrado em ciência e tecnologia dos materiais, que formaram e vem formando milhares de estudantes, milhares de profissionais em alto nível ao longo desse tempo. Então a minha identidade profissional, ela foi formada e forjada pela educação pública. E aquilo que eu vivencio, eu quero oferecer para todos. Isso realmente virou uma missão de vida, tanto que a gente falou do Estudar Aqui é Federal, que acabou culminando com a vinda da UF do Cefet. Quando eu fui secretário de governo e de administração, no início dos anos 2000, eu fui a um evento em Angra dos Reis, liderado pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Conseguimos trazer para Nova Friburgo o Polo CEDERJ, que hoje funciona na Via Expressa, com diversos cursos. Conseguimos trazer o Planetário, que se encontra também ali no CIEP da Via Expressa, e conseguimos trazer o primeiro pré-vestibular social, porque a exemplo da minha realidade, de tantos jovens que não tiveram oportunidade de estudar numa escola particular, condições melhores educacionais, quando se deparam com a possibilidade de fazer um curso superior, não tem as mesmas chances de competitividade. Então, o pré-vestibular social foi a primeira vez que Nova Friburgo passou a contar com esse pré-vestibular, a partir de 2002, 2003, funcionando ali no Colégio Odete Pena Muniz, uma instituição de referência à época, e ofereceu condições para que muitos jovens e muitos meninos e meninas passassem a acessar o ensino superior. É importante a gente destacar isso, Modesto. Você me perguntar, Marcelo, nos últimos 30 anos, o que foi de maior diferencial na cidade do ponto de vista estruturante? Você passar a contar com a UERJ, a Estácio, a UF, o Cefet, o CEDERJ,
oferecendo dezenas de cursos superiores, cursos de extensão, pesquisas. Eu diria que de todas as grandes formações, as formações clássicas, a que falta para Friburgo, embora tenha havido uma promessa que infelizmente não foi cumprida até agora, como tem sido um padrão, infelizmente, de muitos representantes governamentais, é o curso de medicina, ainda não começou. Mas todos os outros cursos que nós não tínhamos há 30 e poucos anos, nós passamos a ter, graças ao esforço de muitas pessoas, e eu me incluo nesse grupo que percebeu a dor do estudante que queria fazer sua faculdade e saía da cidade e muitas vezes não voltava. Que bom que você foi e voltou, mas quantos saíam e não voltavam? Hoje a gente consegue fazer com que boa parte deles permaneça estudando, mas a gente não consegue mantê-los na cidade, porque eles precisam de novas oportunidades, salários melhores, e a gente ainda não conseguiu. Essa é uma dor que existe hoje. Como manter os talentos, como manter os jovens, as jovens que são formadas em alto nível na cidade, para que eles possam contribuir para o desenvolvimento de Nova Friburgo, nossa região. Esse é um dado também importante, Modesto. Eu comecei a dar aula na Estácio e na Cândido Mendes em 96. Na verdade, na Cândido até um pouco antes, como auxiliar de ensino do saudoso Jair Fernandes do Nascimento, que foi diretor de Recursos Humanos da AGA, uma pessoa que me deu uma oportunidade, juntamente com Alexandre Gazé, professor Hamilton Werneck, Roosevelt Conci, pessoas que contribuíram para que eu me tornasse professor. Naquele momento, a universidade ela não tinha tanta facilidade de formação, de integração com a comunidade como a gente buscou e desenvolveu ao longo do tempo. A gente tem hoje condições de fazer com que Nova Friburgo, a exemplo de sonhos de pessoas, né, que ao longo dos anos 80, anos 90 sonharam com essa possibilidade, se tornar um polo tecnológico que atraia empresas, startups, que melhore a qualidade salarial, melhore a qualidade das oportunidades. E isso se deu a partir dessa construção. E um outro grande fator, que esse não tem diretamente a ver com a minha atuação, mas que eu acho que é um grande diferencial da cidade, isso inclusive demonstra o momento que a gente está vivendo aqui, que é exatamente o Espaço ARP, uma indústria que se reinventa, que se reorganiza num espaço multiuso e que se torna um polo de economia criativa, um polo de inovação, um polo de serviços, onde inclusive a TV Zoom se relocaliza. A TV Zoom, que é a precursora, é a primeira TV local fazendo um trabalho incrível. Então, ao longo do tempo, e seja como secretário, seja como vereador, como professor universitário, como profissional da UERJ, o meu foco sempre foi contribuir para o desenvolvimento das pessoas, porque eu acredito muito que o futuro começa pelas pessoas. E a partir desse cuidado com as pessoas e com a sua formação, a gente consegue contribuir para o desenvolvimento local e regional de uma forma mais expressiva. É uma história que eu acompanho bem de perto, você sabe disso. Verdade, há muito tempo, né, Modesto? Muito tempo. Marcelo, outra pergunta muito simples, essa é direta. Você é pré-candidato a deputado federal. Podia ser candidato a deputado estadual. Por que federal? Pois é, Modesto. Na verdade, eu recebi um convite. Eu tenho uma ligação política com o prefeito da cidade, ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, desde 2005, quando eu fui convidado por Márcio Fortes, deputado federal, e deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha, que eram as principais lideranças do PSDB, para ir para o PSDB. Eu estava até então no PSB, fui para o PSDB e conheci o Eduardo Paes e conheci também o Pedro Paulo. O Eduardo, à época, já era um deputado federal muito relevante no cenário fluminense, no cenário nacional, e no ano seguinte, 2006, ele foi candidato a governador pela primeira vez. Muitas pessoas acham que o Eduardo vai ser candidato a governador pela segunda vez, vai ser a terceira vez. Na primeira vez, em 2005, ele não era tão conhecido, eu me lembro que eu circulava com ele aqui pela cidade, praticamente ninguém conhecia Eduardo, porque ele tinha uma atuação muito concentrada na capital e também, tanto na capital estadual quanto na capital nacional. Ele não era uma pessoa muito ligada ao interior do estado. E aí, naquele momento, ele não foi para o segundo turno, outros candidatos foram e pouco tempo depois ele se torna secretário estadual de Esporte, Lazer e Turismo. A partir dessa participação dele e também diálogos que nós mantivemos à época com o deputado estadual Onei Botelho, a gente consegue, por exemplo, trazer um projeto chamado Dever de Casa, que atendeu a milhares de crianças em parceria com o projeto de solução do Coronel Espanha, Major Espanha, com a Silvana Noel, do projeto Silvana Jean, o Friburguense Atlético Clube, com o futebol, lá com o professor Raul, com o professor Renato Satiro. Então foi um trabalho que beneficiou gerações, crianças e adolescentes que tiveram oportunidades ali. E a partir dessa aproximação a gente manteve contato durante esse tempo. Em 2018, Eduardo era um candidato
favorito, inclusive ao governo do Estado, veio um vento, que eu não sei exatamente de onde, que está repercutindo até hoje, né? Porque a gente não pode perder de vista que o candidato que tinha 1 ou 2% na pesquisa ganha a eleição, quase que ganha no primeiro turno. Eduardo, naturalmente, ele não se elege, ele já tinha sido prefeito da cidade do Rio de Janeiro por dois mandatos, fazendo bons trabalhos, tanto que foi reeleito, e ele tinha um vice que era menos conhecido ainda. Então, Wilson Witzel se elege governador e Cláudio Castro se elege vice-governador. E aí, o que a gente está vendo nas páginas policiais nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas, infelizmente é reflexo das escolhas soberanas, sempre são soberanas, as escolhas populares, que ocorreram em 2018. Eu, à época, já via o Eduardo como o melhor nome para o governo do Estado, como eu já via também em 2006, porque o Eduardo tem conhecimento técnico, habilidade política, grupo, capacidade de renovar suas lideranças. Você vê, o Eduardo se desincompatibiliza da prefeitura para se candidatar pela terceira vez ao governo do Estado e deixa um jovem extremamente talentoso, que é o Eduardo Cavalieri, como vice, assumindo a prefeitura e dando continuidade ao que já vinha acontecendo de forma qualitativa e ajustando um ponto ou outro. Recentemente, há poucos dias, Cavalieri proíbe a propaganda de bets na capital fluminense. Que ele fez muito bem. Muito bem. Eu vi um vídeo dele sobre isso e isso virou uma praga. Isso, uma praga. Destruindo famílias, distribuindo recursos para as bets em detrimento do interesse público. Vende ilusões, professor. E aí várias outras capitais começam também a se movimentar, aproveitando essa experiência do Rio. Enfim, então eu já via o Eduardo em 2018 como quadro necessário para a governança estadual. O povo fluminense opta por um outro caminho, a gente tem que respeitar. Ali você tem um momento em que, com a venda das ações da SEDAI, você tem um volume de recursos muito grande sendo injetados nas cidades com os aliados do Cláudio Castro e, naturalmente, isso gera uma repercussão eleitoral. Boa parte dos prefeitos de 2000, que se elegeu em 2020 foi reeleito em 2024. Só que aí chega um ponto. O Estado do Rio permanecia no regime de recuperação fiscal, gastando metade, quer dizer, em torno de 500, 600 milhões de reais por mês com o pagamento dessa dívida, e o dinheiro desapareceu. Então o Estado do Rio, além das questões envolvendo o Banco Master, Rio Previdência, esse caos que a gente está vendo aí, toda semana tem alguém ou sendo denunciado ou sendo preso. Então o caos se instalou. Por outro lado, para os cariocas, foi até bom o Eduardo não ter vencido para governador, porque passaram a contar com o Eduardo novamente como prefeito, retomando a gestão depois da catástrofe de Marcelo Crivella, porque foi catastrófica a gestão do Crivella de 2017 e 2020. Eduardo retoma, começa a fazer os novos investimentos. Eduardo é aquele cara de uma visão de futuro muito grande. Ele opta ali, num determinado mandato, em derrubar o elevado perimetral contra tudo e contra todos. E aí ele descortina a zona portuária do Rio de Janeiro, que vira um espaço extremamente qualificado para muitas atividades, enfim, participei de vários eventos. Enfim, Eduardo, então, ele vai para o PSD, Pedro Paulo, que já é deputado federal, considerado por muitos órgãos o melhor deputado federal do Rio de Janeiro em Brasília, um dos melhores deputados federais do país, com quem eu tenho esses contatos, essas relações há pouco mais de 20 anos, eles me convidam para vir candidato a deputado. Inicialmente, havia possibilidade, sim, de vir candidato a deputado estadual, porque o Pedro Paulo possivelmente seria candidato à reeleição para federal. Mas, assim, a solução dos problemas no território municipal, eu entendo que passa muito mais por uma articulação a nível federal, passando também pelo Estado, do que propriamente pela LERJ. Você pega o exemplo aí, nós tivemos vários deputados estaduais. O que isso efetivamente contribuiu para um salto de qualidade na cidade? E tivemos um federal que inicialmente era muito ligado à cidade e que, num dado momento, optou por um caminho mais ideológico. A gente precisa respeitar isso na política, cada um segue o seu caminho, mas o fato é que Nova Friburgo perdeu voz. Perdeu voz, perdeu vez, perdeu representação, perdeu capacidade de diálogo. Quem representa Nova Friburgo hoje na Câmara dos Deputados? Representar, que eu digo, Modesto, não é falar que tem domicílio eleitoral em Nova Friburgo e região. É defender as bandeiras da cidade. Eu acho inadmissível nós termos uma cidade com 200 mil habitantes, uma cidade polo de uma região de quase 500 mil habitantes, e nós não temos, por exemplo, um hospital regional federal. Ou, no mínimo, na pior das hipóteses, um hospital regional estadual.
E considerando que o Sistema Único de Saúde envolve recursos de diversas esferas, você vai precisar ter recurso federal, recurso estadual, recurso municipal. As pessoas estão morrendo no hospital, as pessoas estão sofrendo pela falta de opções de conseguir, por exemplo, fazer um exame. Esse é um ponto que, na gestão anterior, que acabou culminando com a eleição do atual prefeito em 2020, foi o ponto mais martelado diuturnamente pelos oposicionistas àquela gestão. Eu diria, Modesto, que hoje, ainda que os profissionais tirem leite de pedra e façam o máximo que podem fazer, a saúde pública de Nova Friburgo, infelizmente, se deteriorou e as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão desanimadas, estão tristes, a cidade adoeceu, os índices que nós temos visto aí de saúde mental, de problemas diversos, enfim. Então a gente está vivendo um momento muito difícil, eu acho que parte disso é porque nós não temos uma representação à altura das demandas de Nova Friburgo, à altura das possibilidades de Nova Friburgo. Você que é uma pessoa que conhece a política há muito tempo, Nova Friburgo já teve grandes representações na LERJ, grandes representações no Congresso Nacional, que trabalharam o tempo inteiro em prol da cidade, em prol da região. Infelizmente, nós fomos esquecidos. Isso é parte, pelo menos, de responsabilidade das lideranças políticas que, infelizmente, vai acontecer de novo. Nós somos 150 e poucos mil eleitores, devem permanecer em Nova Friburgo 110 mil votos válidos, dos quais talvez metade aproximadamente para candidatos locais. Então a gente teria a possibilidade de eleger 2 estaduais, até 3, se votássemos concentrado. E 1 ou 2 federais. O fato é que nós perdemos representação. Quem é o deputado federal de Nova Friburgo hoje na Câmara dos Deputados? Quem é o deputado estadual de Nova Friburgo hoje na LERJ? Hoje nós não podemos falar ninguém. Que represente os interesses da coletividade local. Nós não temos. O deputado federal que tem lá, que nasceu em Friburgo, ele representa tudo, menos Friburgo. E na LERJ nós não temos. Agora, você, Marcelo, se eu não estou enganado, a última eleição que você disputou foi em 2016. Tem tempo, né, Modesto? Tem tempo. E na época você concorreu a vereador pelo PSDB. Pelo PSDB. Eu fiquei 13 anos no PSDB. E você não foi eleito, apesar de você ter uma votação, você tinha vindo de 3 mandatos seguidos. Isso. Mas não foi feliz. Aliás, Modesto, sobre esse ponto, se você me permite, eu me lembro como se fosse hoje. Em 2004, eu fui um dos mais votados da cidade, tive 2.400 votos. Um candidato que também nos deixou, uma pessoa muito querida, ele teve 400 votos a mais do que eu e não entrou. Reinaldo Rodrigues. Grande Reinaldo Rodrigues. Um titã da vida pública de Nova Friburgo. Grande nome, Reinaldo. Eu olhei para aquilo, porque eu não era ainda um estudioso do sistema eleitoral. Ué, mas o que é isso? Aí fui compreender. O que aconteceu em 2016? Eu fui mais votado do que boa parte dos eleitos. Mas não entrou. Mas não entrei. Ou seja, a regra do jogo é essa. Não pode reclamar. Não pode reclamar. Mas você, na época, você disputou pelo PSDB. Isso. Eu, sinceramente, eu não guardo o número do PSDB, não. Mas você já 45. Me disse, 45. Você disse que é pelo 55. Ou seja, você não está mais no PSDB. Isso. O que motivou essa troca partidária? O PSDB se perdeu, né? Modesto, eu vou fazer uma leitura que eu acho que eu não devo ter feito ainda publicamente, eu faço em reuniões mais fechadas. 2014, eleição presidencial. Eu votei no Aécio Neves, fui candidato a deputado federal no grupo do Aécio Neves. Aécio Neves teve 51 milhões de votos, muito voto. Neto de uma grande liderança política. Aliás, você vê a raiz do seu interesse na política, né? Eu chorei copiosamente quando Tancredo Neves morreu. Em 85. Foi um choque para todo mundo, né? Que era a esperança, mas assim, eu era um menino de 14 anos, chorar pela morte de um político. Eu não cheguei a isso, mas a gente tinha uma expectativa muito grande. Ele era um homem considerado, era uma liderança, era um democrata, um camarada que lidava com todos. Apaziguador. Não era um incendiário, Não era incendiário. Era uma expectativa muito grande do momento que nós estávamos saindo de um sistema de exceção militar. E estavam entrando. E foi uma grande frustração, e cá entre nós, hein? Ele só não fez... a política tem essas questões, né? Ele acabou tendo que fazer uma ligação, e o vice dele, o Sarney, era o pior que podia ter acontecido no Brasil, né? Aquilo foi um desastre. É um oligarca lá do Maranhão que foi um desastre, mas infelizmente aconteceu. E aí eu falo do Tancredo porque o Aécio bebeu dessa fonte, neto do Tancredo. Foi um ótimo governador em Minas, foi um ótimo senador da República, fez um trabalho diferenciado. Ele, terminando a eleição de 2014,
Eu nunca votei na Dilma, nenhum demérito para quem tenha votado, mas assim, nem em 2010 eu votei na Dilma, votei no Serra, em 2014 eu também não votei na Dilma, votei no Aécio. Aécio pegava aqueles 51 milhões de votos, eu queria até ter tido a oportunidade de orientá-lo. Aécio, faça uma oposição republicana, aponte as questões frágeis da gestão federal que está se sucedendo, se posicione como um candidato a favor do Brasil e aguarde com tranquilidade a eleição de 2018. Você tem grandes chances de se eleger em 2018 presidente da República. O que a Aécio faz? Começa a questionar o resultado das eleições, se alia a Cunha, que agora está aparecendo mais coisas do Cunha, já não é nem deputado, está aparecendo mais coisas aí. Se alia a Temer, desestrutura o sistema político naquele momento, tenta antecipar para ganhar numa derrubada e ali ele se desfaz, porque surge a história do Joesley Batista envolvendo e hoje ele é um nome que não representa mais nada. Ele aparece na pesquisa, 2%. Não representa o cara mais que teve 51 milhões de votos. Então ele se perdeu e ali o PSDB sofreu um abalo importante nos anos seguintes. A gente vê hoje um esforço de reconstrução, até no próprio estado do Rio. O Alckmin acabou de enterrar, né? O Alckmin. Claro, o Alckmin vai em 2018, vai na televisão e diz que o atual presidente da República era um bandido. E depois, em 2022, se alia esse mesmo homem, quer dizer, onde é que está a conclusão? Eu não estou dizendo que era, não. Entendi. Quer dizer, é falta de... É o famoso picolé de chuchu que todo mundo sempre chamou mesmo. Hoje o PSDB, que eu também votei no PSDB, mas hoje é um partido que infelizmente se perdeu. O Alckmin, ele, como governador do estado de São Paulo, ele fez um excelente trabalho. Fez, e depois se perdeu nas bobagens que falou. A gente se perde pela boca. Mas tem gente que não está pensando dessa forma, não. Tem gente que continua se perdendo pela boca, prometendo mundos e fundos, não entrega nem os fundos, nem os mundos, lacração na rede social o tempo todo, promete UPA em olaria, promete faculdade de medicina e nada disso acontece. Eu sei, mas normalmente o político sempre se perde pela boca. Concordo. Porque eles esquecem que hoje todo mundo... É fácil você, usar um termo assim bem chulo, mas né, é você ressuscitar defunto, né? Então ressuscita. Eu tenho cuidado, Modesto, talvez, assim, do ponto de vista desse debate político exaltado e com lacração na rede social, eu não tenho esse perfil, né? O meu perfil é de alguém que busca um equilíbrio, busca serenidade, busca diálogos. Modesto, eu tenho amigos no campo da extrema-direita e amigos do campo da extrema-esquerda. Você não precisa ter inimigo em campo nenhum. Eu dialogo com todos. Se o objetivo é fortalecer Nova Friburgo, fortaleler a nossa região, eu vou dialogar com todos. Claro. Isso é bobagem. O extremismo, eu dou sempre um exemplo. Ontem eu estava subindo até o viaduto, a rota fez o que ela faz na rodovia. Se você olhar toda a rodovia de mão dupla, ou mesmo de mão única, ela tem sempre do lado direito uma linha branca. Aquela linha branca é para avisar o motorista, não passe daqui para lá, que é de risco. E na vida nossa, nós temos a linha branca, no meio político também. Quer dizer o seguinte, você não passe de certa da linha branca, porque ali é radicalismo, ali ninguém gosta, aquilo não produz nada. E no Brasil, nos últimos anos, nós temos dois lados que estão passando da linha branca o tempo todo. Mas você sabe que vem crescendo, ainda que isso não esteja representado nas pesquisas de opinião de voto, vem crescendo o meio ali, né? Claro, é o meio A última pesquisa seguro. que eu vi, o segmento que não está nem alinhado de um lado, nem alinhado de outro, vem aumentando. Eu vou te falar, eu não gosto desse extremismo que a gente vive no país hoje. Ou você é uma coisa ou outra. É mais ou menos a dualidade, né? Modesto, eu vou até aproveitar aqui, se você me permite, muito rapidamente. Tem pautas que são consideradas mais liberais, mais à direita, que eu particularmente acho que são importantes para o país. O liberalismo econômico, a lei da liberdade econômica, a livre iniciativa, o fomento ao empreendedorismo, a boa gestão fiscal. Na verdade, eu sou favorável principalmente ao trabalho. Isso, então vamos lá. Porque você consegue renda e dignidade com trabalho. Isso aqui... E para você poder ter o trabalho, você tem que ter esses elementos. Sim. Por outro lado, Modesto, a gente não pode perder de vista que até na nossa cidade, na nossa região e no nosso país como um todo, há pessoas morrendo de fome, há pessoas que precisam de um apoio do Estado para poder estudar numa boa escola pública, porque não vão conseguir estudar numa particular. Mas você disse tudo, Marcelo, é como incentivo. Agora, não pode acontecer como eu trabalho numa empresa,
Me chega um profissional, quando você fala com ele que quer registrar a carteira dele, ele diz que não quer registrar porque não quer perder um Bolsa Família. Que país é esse que você estimula o camarada a ficar apegado a um Bolsa Família e não quer um emprego formal? Mas eu ainda quero crer que não seja a maioria. Eu quero crer que boa parte dos beneficiários eles estão realmente precisando daquilo. E você tem as condicionantes. Eu fui secretário de Educação. E eu gostaria de ser mais. Eu estou vendo na prática outra coisa. Mas falar nisso, olha lá, o relógio é implacável, nós estamos no intervalo. Só para finalizar, você tem o condicionante da matrícula do filho na escola, você tem o condicionante da permanência das vacinas. Por quê? Porque a médio e longo prazo a expectativa é que você tenha portas de saída. Mas esse é o problema, as fundamental. portas de saída não estão acontecendo. As pessoas estão tem que melhorar a qualidade. As pessoas estão se acostumando nisso. E isso aqui é ruim. A gente volta daqui a 2 minutos. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada a mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Bem, estamos retornando conversando hoje com o Marcelo Verli, que é pré-candidato a deputado federal. Marcelo, vamos lá. Você está no partido 55, é o... PSD. Social Democrático, eu presido o PSD aqui em Nova Friburgo desde 2024. Inclusive. Isso. Então, você, a pergunta que eu vou lhe fazer, quem vai fazer você vai participar da convenção. Os convencionais que vão decidir os nomes serão convencionais estaduais. Né? Isso. Você é presidente aqui, claro que você tem sua força local, mas depende deles a concessão da permissão para você ser candidato. Você tem certeza que eles vão te dar essa condição? Tudo indica que sim, Modesto, mas é um ponto importante porque, na verdade, quando você tem a convenção, e a nossa convenção vai acontecer no dia 20, o primeiro dia, vai ser na próxima segunda-feira, 10 da manhã, na nova sede do PSD, lá em Botafogo, ali no edifício Argentina. A gente tem o nosso nome colocado à disposição, tem esse entendimento prévio da importância da representação de Nova Friburgo e região, temos essa integração e essa proximidade com o nosso pré-candidato a governador, e eu entendo que é o quadro político que tem condições de elevar o Rio de Janeiro a um novo patamar de desenvolvimento, Eduardo Paes.
E temos também o nosso pré-candidato ao Senado Federal, um dos melhores deputados federais do país, que é presidente estadual do PSD, Pedro Paulo, liderando essa convenção. E lá nós teremos 71 nomes homologados para candidaturas a deputado estadual, deputada estadual, e 47 nomes para deputado federal. É o total de cadeiras mais um. Mais um. Então, o nosso nome está posicionado. Recebi um pouco antes de chegar aqui o convite formal, tenho falado permanentemente com as lideranças, ajudei a estruturar a agenda do Eduardo Paes aqui em Nova Friburgo no dia 12 de junho, chegou aqui 8 da manhã, foi diretamente para o Ibelga, ficou encantado com o 3º distrito, principalmente com o colégio. E quem não fica, né? E ficou impressionado de não ter esse mesmo modelo espalhado por várias regiões do estado. Então ele saiu com um compromisso de toda a região. E você falou que nós chamamos o Ibelga 2 lá em Varjal. Inclusive ele reclamou de a gente não ter levado, porque foi exatamente no dia 12 de junho, dia dos namorados, que ele poderia lá tirar foto, levar uma flor para a esposa, para a Cris, enfim. Então, ele gostou muito, a partir daí ele tem várias outras agendas. Tivemos uma agenda muito positiva também com lideranças empresariais aqui no Nova Friburgo Country Club, pessoal ligado à Câmara de Dirigentes Lojistas, Sim Comércio, Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, Federação das Indústrias. Ele veio até gravar um programa aqui. Gravou aqui com o Roosevelt, o debate TV Zoom, enfim. No final do dia voltamos para o 3º distrito, o ex-prefeito Rogério Cabral organizou um grande evento. Então foi uma agenda muito positiva, ele saiu muito satisfeito daqui, conseguiu ter esse contato direto. E aí, diferentemente de 2006, que ninguém conhecia o Eduardo, dessa última vez a vinda dele, a dificuldade foi fazer ele chegar nos horários, nos eventos, porque acabou se tornando uma pessoa, até pelos mandatos de qualidade que realizou na Prefeitura do Rio, se tornou uma pessoa muito conhecida e muito respeitada até a nível estadual. E está circulando o estado inteiro. Já deve ter visitado aí mais da metade dos municípios fluminenses. A mim o Eduardo Paes, não deixa dúvida, que ele está olhando, ele é um homem que provavelmente vai olhar um dia para Brasília. Eu vejo o Eduardo como o quadro mais preparado, tive várias conversas com ele ao longo desse tempo. Eu estou falando que vai ver, eu não estou falando propaganda para ele, não. Estou dizendo que pela idade dele e pela projeção que ele tem no estado do Rio, certamente ele está de olho em Brasília no momento. Ele vai interromper a sequência de governadores presos, vai realizar um trabalho de excelência, vai valorizar o interior, vai reforçar a importância das cidades, porque é onde a vida acontece. Isso aí é uma coisa que a gente tem muita dúvida, né? Que ele conhece pouco o interior, né? Mas ele está circulando todo o interior. A quantidade. Quem segue o Eduardo, até sugiro que siga lá no Instagram, ele está todo dia passando por 2, 3 cidades. E assim, se resolver, ou pelo menos mitigar, minimizar o problema da segurança pública no estado do Rio, principalmente região metropolitana, capital, é um forte candidato a voos mais elevados. Eu acredito que a intenção dele é essa. E ele, no Rio, ele tem demonstrado essa capacidade. Agora, é uma grande questão, você ter seu nome, digamos, convencionado, eu acredito que você, pela sua posição, você vai ter. Agora, o partido, que é um partido forte, a gente sabe, o PSDB é um partido forte, é o PSD, né? PSD é um partido forte nacional, ele vai lhe dar condições, digamos, de você fazer uma campanha, ou entre outras coisas, por exemplo, fundo partidário, você acha que eu conheci campanha sua aqui, que você matou cachorro a grito, né? E o bom é que eu sempre tive bons resultados, mesmo matando cachorro a grito, né? Eu lembro, quando eu falo cachorro a grito, é sem condição mesmo. Se parar para pensar, em 2006, Friburgo elege 2 estaduais, eu fui o 3º colocado. 2010, Friburgo elege 1 federal, eu fui o 2º colocado. 2014, Friburgo elege 1 federal, eu fui o 2º colocado. Eu sempre fiquei ali 2º, 3º, e ao longo desse período que eu não estive na vida pública, eu tive outras atividades, né? Fui fazer meu doutorado, terminei em 2019, fizemos um trabalho importante como secretário de Ciência e Tecnologia, que culminou na estruturação do que a gente chama hoje de Nova Free Valley, que é um ecossistema com o objetivo de fortalecer a cidade como polo tecnológico, polo de inovação. Fui coordenador do polo de extensão da UERJ, oferecemos condições para milhares de estudantes, alunos dos mais diversos cursos, enfim. Não desapareci, continuei trabalhando. Acho que esse é um ponto importante, Modesto. Eu me lembro, se me permite aqui falar, eu lembro que quando eu perdi a eleição, mesmo tendo sido muito bem votado em 2016, um hater, sempre tem, né? No Facebook, quero ver do que ele vai viver agora. Olha só, eu tenho a minha profissão. Eu vou completar dia 1º de agosto, 35 anos como profissional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sempre fazendo entregas de qualidade. Eu trabalho ininterruptamente desde os meus 18 anos, há 37 anos. Trabalhei em fábrica, em banco, em universidade particular, universidade pública, trabalhei
trabalhei, eu não figurei, eu trabalhei como vereador na cidade, 3 mandatos consecutivos, eu trabalhei como secretário municipal de educação, de administração, de governo, desenvolvimento econômico, integração governamental, gabinete, ciência, tecnologia, inovação e educação profissionalizante, enfim, ao longo do tempo eu trabalhei, então saí do mandato, continuei trabalhando, fui fazer o meu doutorado, fui exercer outras funções, não na administração pública, voltei posteriormente. Interessante, né, Modesto? Por que eu fui secretário de Educação na tragédia climática e na pandemia, entregando resultados de altíssimo nível? Porque é o meu perfil, o perfil de entregar resultados, o perfil de respeitar as pessoas, de agir de forma educada. Até hoje, os profissionais de educação, quando me encontram, me agradecem, e eu que tenho que agradecer muito, porque se nós fizemos o melhor trabalho possível, foi porque essas pessoas nos deram toda a condição. E aí eu vou além, eu não consigo entender, Modesto, porque tanta agressividade contra os profissionais de educação municipal na nossa cidade, a quantidade de processos de assédio moral, enfim, inadmissível, num tempo tranquilo. Nós pegamos os piores momentos e humanizamos, cuidamos das pessoas, compreendemos que cada uma tinha uma necessidade específica, cada uma tem uma competência específica, enfim. Estou fazendo essa introdução porque é sim importante o financiamento de campanha. Até agora você não me respondeu. Isso. Você vai ter esse apoio ou não vai? A gente espera, a partir do momento em que o nome é validado na convenção, existindo hoje o chamado FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que nós tenhamos condição de estruturar uma boa campanha, estruturar um trabalho que permita que o nosso nome alcance mais pessoas. Porque muita gente até hoje não sabe que eu ajudei a trazer a UERJ, que eu ajudei a trazer o CEDERJ, que eu ajudei a trazer a UF, que eu ajudei a trazer o Cefet. Muitas pessoas não sabem que nós levamos o município de Nova Friburgo a alcançar o melhor IDEB da história na minha primeira passagem na educação municipal. Muitas pessoas não sabem que quando eu fui secretário de administração, havia 3 folhas de salário atrasadas e não havia calendário de pagamento do funcionalismo. Nós organizamos com uma equipe de excelência isso em 3 meses e 20 e poucos anos se passaram e o pagamento continua sendo feito em dia. Então tem muita coisa que precisa ser rememorada. E aí, naturalmente, uma estrutura de campanha que venha vai contribuir para que isso tudo não só valide o que foi. Aliás, me permite aqui, Modesto, me lembrei agora, em 2008, eu recebo um panfleto no sinal de trânsito ali na Farinha Filho, candidato Heródoto a prefeito. De um lado, fiz isso, e fez mesmo, né? Poucos fizeram tanto quanto Heródoto na história de Friburgo. Inteligentíssimo, preparado, tivemos lá umas ranhuras em alguns momentos, mas minha família sempre votou no Heródoto, enfim. E do outro lado, o que ele ia fazer? O resto é história. Propôs algo que à época era assim meio suntuoso, Quantas cidades hoje estão implantando VLT? A capital fluminense hoje é uma solução. Na época era uma antevisão, era um visionário. O que ele sempre fez, ele sempre conseguia chegar. Sempre esteve à frente do seu tempo. Né? E hoje é uma saída. Modesto, você é da engenharia. Qual é a dificuldade, Modesto, para colocar barra de proteção no viaduto, Modesto? Qual a dificuldade técnica para você proteger ali? Na época era complexo construir o viaduto. Heródoto viabilizou. Só que com o tempo, com os problemas, questão de desemprego, saúde mental, as pessoas estão usando ali para outros motivos. Então você tem que ter uma atuação imediata para proteger as pessoas, criar barras. E aí fica aquele empurra, rota para lá, prefeitura para cá. Qual é a dificuldade técnica? Você pode resolver. Se você não tem uma representação que tenha responsabilidade e tenha preocupação com a dor das pessoas, você vai, daqui a mais 5 anos, você vai ficar contabilizando problemas ao invés de resolver, entendeu? Nós só temos 12 minutos. E nesses 12 minutos a gente vou fazer uma rápida passagem para o Marcelo Varli. Você teve 4 eleições para vereador. Ganhou em 3, Isso. 2004, 2008, 2012, 2016. Você tentou ser deputado estadual em 2006. Isso. Tentou ser deputado federal em 2010, 2014. Isso. E não conseguiu, sendo que em 2014 você ficou muito longe, que o partido só fez um. Deixa eu até te falar sobre isso, 2014, rapidinho. 2014. Agora, o que você vai fazer diferente para ter muito mais chance do que você teve em 2014, que o PSDB na época elegeu um e você ficou muito longe dele? O PSDB Rio ali já enfrentava uma dificuldade, né? E, na verdade, não houve ali nenhum apoio, nenhuma estrutura. Não, eu sei, na época eu sei você que a lembra, campanha... Né? E ali foi um momento também... Você estava amarrando cachorro com linguiça. Ali foi um momento também que eu vinha começando a dialogar com a
o programa de políticas públicas para fazer o doutorado. Então eu estava ali no limiar, então eu tinha ainda que participar da campanha, mas estava estruturando também o meu projeto de doutorado, acabei não conseguindo ali dar tanta atenção quanto eu vou dar agora. Agora eu vou mergulhar, até porque, Modesto, tem um ponto que eu acho importante. O que eu mais ouço nos últimos anos: Marcelo, como é que estão seus filhos? Estão super bem, Eude, Lucas, Gabriel e Luísa, maravilhosos, abençoados. E Marcelo, quando você vai voltar? Marcelo, você tem que voltar, Marcelo. Olha como é que estão as coisas, Marcelo. Você fez isso, você fez aquilo outro. Muita gente nas eleições de 2018, 20, 22 e 24, que eu não disputei, me perguntavam nos dias anteriores à eleição, 2, 3 dias, Verli, me manda seu número, querendo votar, e eu não participei das eleições. Então a gente chega a um ponto que a vocação pública, a vocação política, ela volta. As condições hoje são condições mais favoráveis. Eu acredito, volto a dizer, para mim é muito importante, se não houvesse o pré-candidato Eduardo Paes a governador e o pré-candidato ao Senado, Pedro Paulo, possivelmente eu teria um outro caminho. Eu quero participar da reconstrução do Estado do Rio de Janeiro com uma representação efetiva de Nova Friburgo e região, para que as pessoas olhem para a nossa região, saibam o que a gente precisa e saibam que existe uma pessoa trabalhando em prol dessas soluções. E a gente perdeu isso. A realidade é que a gente perdeu isso. E, Modesto, assim, eu considero que a inteligência não esteja associada exclusivamente à formação acadêmica. Eu conheço muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo e são pessoas muito inteligentes, pessoas muito preparadas, com muito conhecimento. Mas eu acho que também a formação acadêmica é importante. Eu fiz administração, fiz pós-graduação em gestão empresarial, fiz MBA em administração pública, fiz um mestrado em engenharia de produção e fiz um doutorado em políticas públicas e formação humana com tese e livro publicados. Eu sou uma pessoa que busca o conhecimento técnico, aplica na realidade prática e transforma a vida das pessoas. Essa é a essência da minha vida profissional. E eu vou colocar isso à disposição da sociedade a partir de agora, novamente, depois de 10 anos sem disputar a eleição. Você sabe também outra questão, o executivo, o legislativo, apesar dele ter uma eleição própria, ele é muito influenciado pelo resultado do executivo. Sim. Basta ver o último caso aqui em Friburgo, o prefeito teve uma votação histórica. E aí levou um monte de vereador junto. E também acontece isso na Assembleia, na Alerj, tá? E no Congresso Nacional. O executivo puxa. O seu partido, PSD, eu não sei como é que ele vai se portar a nível nacional. A nível estadual, vai se portar, pelo que se deixa claro, junto com o Eduardo Paes, que hoje lidera as pesquisas. Não quer dizer que ele vai ser não, exatamente. governador. A campanha nem começou ainda. Mas hoje ele lidera. Então, a expectativa é que ele possa, se ele for candidato e as pesquisas comprovarem, que ele possa fazer vários deputados. A nível federal, não sei. A nível federal, tudo indica que nós teremos novamente a polarização entre os candidatos. Isso. De que, de certa forma, eu lamento. Porque o Brasil precisa de alternativas. Né? São duas alternativas que, para mim, hoje eu gostaria de ter outras alternativas. Assim, essa polarização não veio ajudando o Brasil em nada. Mas, como é que você vê isso aí? Você acha que você vai ter chance de, querendo ou não, com o seu envolvimento com Eduardo Paes, com Brasília, Brasília, ele para mim está caminhando para um lado que eu não gosto, mas é um lado forte. Como é que você acha que isso pode influenciar na tua votação e te dar a chance de se eleger? Modesto, eu não serei o candidato da disputa ideológica, eu não serei o candidato da lacração na rede social, eu não serei o candidato das promessas vazias, eu não vou ser candidato de nada disso. Eu vou ser o candidato das propostas voltadas a resolver problemas da cidade e da região, o candidato do equilíbrio, do diálogo, do trabalho em conjunto, colaborativo, essa essência. Marcelo, o que se transformou assim, muito nos últimos 10 anos? O trabalho colaborativo. Hoje eu compreendo muito mais do que no início da minha trajetória política, até mesmo acadêmica. As grandes soluções você só consegue obter através de diálogos mais amplos. Você vai precisar envolver pessoas da direita, pessoas da esquerda, pessoas do centro. O PSD hoje é o partido que tem o maior número de prefeituras do país. São mais de 1.300 municípios. Dos 5.000, tem mais capilaridade. 5.570 municípios brasileiros, mais de 1.300 são administrados pelo PSD.
O nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, já foi ministro de várias pastas, é uma pessoa que tem uma visão muito ampla do cenário nacional. E eu entendo que o PSD vai continuar crescendo, vai crescer na Câmara dos Deputados, vai crescer muito na Assembleia Legislativa. Eu entendo que na Assembleia Legislativa pode haver um crescimento, como aconteceu na Câmara do Rio. Hoje, boa parte da Câmara do Rio é representada por membros do PSD, parte, inclusive, virá candidato a deputado federal. E a minha expectativa é poder apresentar a minha trajetória, meu histórico, minhas entregas. Quantos cursos públicos superiores gratuitos vieram para Nova Friburgo nos últimos 5, 6 anos? Se veio, veio um. Ou vieram 2. Na minha visão, Nova Friburgo precisa de mais cursos técnicos profissionalizantes, mais cursos superiores, mais investimentos efetivos na saúde. Eu dei um exemplo concreto. Marcelo, qual é a sua grande bandeira? Trabalhar diuturnamente em prol da vinda de um hospital regional, seja ele federal, estadual? Isso aí para mim é primordial, porque a carga... Olha, eu tive 2 irmãs internadas no Hospital Raul Sertão há cerca de 2 meses, intervalo de um mês entre uma e outra. Eu estive lá dentro. Elas ficaram em enfermaria, e ambas as enfermarias que elas estavam, mais da metade não eram daqui. Ou seja, tem que ter um hospital regional, sim. Isso. Porque o Raul Sertão não suporta essa carga sozinha. Não. E a gente vê a novela do Hospital Estadual do Câncer, que já era para ter sido inaugurado há anos, né? que é uma coisa cansativa. Essa eu passei lá hoje, no dia da gravação, que eu caminho, eu olho aquilo lá, eu falo assim, meu Deus do céu, que elefante branco, que promessas vãs. Se o governador Ricardo Couto não fizer a inauguração até o final do ano, ele que vem fazendo um saneamento importante no estado do Rio, ele vai diminuir o déficit, quase transformando em superávit, vai depender muito dos próximos meses. O pré-candidato a governador Eduardo Paes, quando de sua vinda a Nova Friburgo, ele se comprometeu em finalizar e entregar. Eduardo Paes, não promete não. Se comprometeu, eu já não acredito mais. Se comprometeu. Esse Hospital do Câncer eu já não acredito mais em promessa de nenhum. Se comprometeu. Né? Como ele não foi governador ainda, ele tem crédito. Não, para mim, olha, eu não estou dando crédito a nenhum deles. O Sérgio Cabral prometeu, Pezão prometeu, o Witzel prometeu, Eduardo Castro prometeu. Cláudio Castro. Eduardo Castro, Cláudio Castro esteve lá ainda, ele teve um problema na família, e esse então me decepcionou demais. Eu estou na base do Socardito vendo. Tá igual São Tomé? Nesse caso, no Hospital do Câncer estou. Eu passo lá todo dia, olha, aquilo me dá tristeza. Porque eu canso de falar, eu trabalho em construção. Construir não é difícil. O difícil é fazer funcionar. Exatamente. Temos 2 minutos para você me responder a seguinte questão. Última eleição, em 2022, nós tivemos cerca de 155 mil eleitores. Desses 155 mil eleitores, somente 102 mil votaram efetivamente para deputado federal. E desses 102 mil votos válidos para deputado federal, somente 28 ficaram com Friburgo. Quando eu falo votos em Friburgo, voto de gente de Friburgo. Não é quem vem aqui que tem nome, sim. Tem nome de... Então, como é que você tem que fazer para a gente, primeiro, levar mais gente à ONU? Porque hoje tem muita gente que não quer votar, porque não adianta votar. Existe um fenômeno chamado cansaço do eleitor. Então, eu não quero votar. E segundo, muitos se encantam por deputados por nome de fora, que, como diz aí, eu não sei se é o Jorge Carvalho que fala, né? São candidatos feitos, né, enxurrada de lambari, né? Lambari de enxurrada. Lambari de enxurrada, né? Que a enxurrada vai embora, o lambari vai junto. O primeiro desafio é voltar àquela visão que se teve, você foi um dos expoentes dessa visão, né, Modesto, ali em 2005, 2006, e você permanece com essa mesma visão até hoje, mesmo que os deputados não tenham entregue os resultados esperados? Eu mantive a minha visão. Priorizar o candidato. Tanto é que o seu quadro aqui é pré-candidato da terra. Né? Eu chamo assim. Então, eu acho que o pré-candidato da terra deve ser valorizado. Porque se você não tem a representação local, depois fica difícil você cobrar. Então, ampliar esse quantitativo aí de 28, 30 mil para 50, 60 mil, para você ter uma massa de votos locais mais relevante. O outro trabalho, aí vai depender de cada um de nós candidatos, convencer o eleitorado a votar em candidato A, B, C. Sair de casa e as urnas. Isso, exatamente. E buscar votos fora. Eu também realizo trabalhos em outras cidades, outras regiões. É fundamental. Nós temos uma região, você falou em 500 mil, isso. Nós temos uma cidade que Friburgo, você falou esse polo estudantil, quantos, é só olhar o número de ônibus que todo dia está subindo lá. Todos os dias, são muitos. Tá. Então a gente precisa
sensibilizar o eleitorado para participar mais, para se envolver, para votar e apresentar, no meu caso, eu vou apresentar as minhas propostas, minha história, minha trajetória, o que eu pretendo realizar para poder sensibilizá-los para que no dia 4 de outubro, mediante aí a aprovação do meu nome na convenção e a própria campanha que vai acontecer a partir de meados de agosto, a gente tenha a possibilidade de sensibilizar o eleitorado para que ele veja que há necessidade de uma representação efetiva, uma representação com competência, com qualidade, com experiência, com resultados entregues, para poder viabilizar esse trabalho que ao longo dos próximos 4 anos vai ser tão importante para a reconstrução do Estado do Rio e o fortalecimento da nossa região. Você já viu que o meu tempo estourou lá, né? Isso. Deu 1 minuto lá. 1 hora, 1 minuto, 1 hora. Luana, você que está aí ou Shailo? Então, Luana, obrigado mais uma vez. Obrigado, Luana. Obrigado, André. Tá. Obrigado, André. Obrigado a todos e todas. Prazer estar contigo aqui, Modesto. Te agradecer demais, né? Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Você é uma das pessoas que nos auxiliam na reflexão sobre a Nova Friburgo que nós sonhamos, desejamos. E eu entendo que Nova Friburgo tem todo o potencial. Eu tenho falado que Nova Friburgo é uma Ferrari com o freio de mão puxado. O Júlio da Toyota, ele fala Toyota. Nova Friburgo é um grande veículo com grande potencial, seja ele Ferrari, Toyota, com um freio de mão puxado. A gente precisa destravar esse freio, como o Estado do Rio também com potencial gigantesco e que a gente ainda não conseguiu alcançar essa plenitude, mas eu acredito que a gente vai conseguir mediante as boas decisões que cada um de vocês tomará nessas eleições em outubro de 2026. Júlio está certo, pode ser um Toyota, que é um grande carro, né? Abraço, Júlio. Obrigado. Agradeço ao Marcelo e agradeço vocês ficando lá da telinha. Na próxima semana, se o bom Deus assim permitir, teremos a última entrevista com o pré-candidato à terra, porque depois eu já não posso fazer mais, que a legislação eleitoral vai me impedir. Fique com Deus, um beijo no coração de todos, até a próxima semana, se assim o bom e justo Deus permitir.